Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrou Filipe e disse: Siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem israelita de verdade, homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheceis? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse: Eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos companheiros jesuítas, queridos irmãos e irmãs, também a todos que nos acompanham neste momento da sua casa, seja pela TV, seja também pelas redes sociais. Que o Senhor esteja realmente no meio de nós. Antes de chegar ao Brasil, para ser ordenado padre, que aconteceu em julho do ano passado, agora do ano passado, temos que nos acostumar a falar, eu fazia um trabalho na Rádio Vaticano. Eu fazia a tradução do Papa. Não sei se vocês acompanharam o Santo Padre, eu acompanho com certeza como católicos. Então ouviam aquela voz bonita, era minha. Estou brincando. Mas, enfim, e em uma das traduções do Papa Francisco, ele estava celebrando a ordenação presbiteral, uma ordenação, e eu, como seria padre dentro de alguns meses, fiquei muito mais atento ainda àquilo que estava dizendo o Papa. E o Papa, com a sua simplicidade de sempre, fazia duas exortações, dois pedidos de maneira especial. O primeiro pedido que fazia o Papa era: padres, por favor, sejam misericordiosos com as pessoas, principalmente na confissão. Por favor, atendam bem as pessoas, acolham bem, elas chegam feridas diante de vocês. Sejam misericordiosos, não façam perguntas indiscretas na confissão. Realmente sejam, a exemplo do pai misericordioso que acolheu o filho pródigo, também acolham essas pessoas. Essa era a primeira exortação do Papa. A segunda, ainda o Papa colocava assim as mãos de mãos postas ainda, olhava para os padres ainda com os olhos mais fixos e dizia: padres, por favor, quase que se ajoelhava o Santo Padre. E dizia: padres, por favor, façam homilias curtas, padres. A verdade é que a gente tenta, e com certeza aqui na televisão, como temos tudo cronometrado, não é possível para os padres estenderem muito. Mas eu tento seguir o exemplo do nosso querido e amado Papa Francisco. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor hoje nos dá uma palavra que realmente toca profundamente o nosso coração. O Senhor, vocês sabem, nós acompanhamos pelo Evangelho que o Senhor vive se encontrando com as pessoas. E a alegria do Senhor está justamente em estar no meio das pessoas. Todo o Evangelho é um Evangelho de encontros, com todos os tipos de pessoas, as mais diferentes que podemos imaginar. E hoje existe um encontro meio surpreendente
que Jesus tem? Filipe encontra Jesus e logo vai chamar Natanael, que na tradição da igreja nós conhecemos por São Bartolomeu, um dos apóstolos de Jesus. Mas o primeiro encontro com Natanael não foi muito bom e interessante, não. Por quê? Filipe chega a Natanael, nós encontramos o Messias, aquele que vai chegar para nos salvar. Ele é Jesus, lá de Nazaré, filho do seu José e da dona Maria. Oh, de Nazaré pode vir coisa boa, diz Natanael. Daquele lugar estranho pode vir coisa boa? De fato, não nos surpreende que Natanael se assuste com que Filipe se assuste com esta palavra de Natanael. Por quê? Jesus nasceu em Nazaré. Nazaré, como eu dizia ainda ontem aqui, era uma cidade pacata, pequena, desconhecida, nenhuma vez é citada no longo Antigo Testamento. Uma cidade, se podemos chamar de cidade, que moravam mais ou menos de 200 a 300 pessoas. Todo mundo se conhecia. Era um lugar desconhecido, na verdade. As pessoas jamais poderiam imaginar que o Messias nasceria e viria de Nazaré. E nós sabemos que, pela boca de Natanael, que em Nazaré, realmente Nazaré não tinha boa fama. As pessoas que talvez fossem daquele lugar eram pessoas que se podiam até duvidar da sua índole. E de repente chega Filipe e diz: nós encontramos aquele que nós estamos esperando, veio de Nazaré. Jesus sempre foi um marginal. Sim, ele nasceu às margens da sociedade. Jesus poderia nascer e viver em Jerusalém, ou talvez vir até de Roma, a capital do império. Não, Jesus nasce num lugar desconhecido. Um lugar talvez até pejorativamente mal conhecido. Nós podemos também pensar em tantas pessoas que estão à margens da nossa sociedade, que vivem às margens da nossa cidade. Que vive naquele bairro que você nem entra porque, não, ali são todos perigosos. Naquela região não podemos entrar. Você é daquele lugar, meu Deus do céu, com que tipo de pessoa estou conversando? Nós, meus irmãos e minhas irmãs, somos implacáveis em etiquetar as pessoas, em tratar as pessoas por adjetivos pejorativos. O que significa isso? Como é que Jesus pode nos libertar disso? Vocês se lembram daquele encontro que teve Jesus com aquela mulher que foi flagrada em adultério? Que no início do dia, ao amanhecer, foi levada ao templo e jogada aos pés de Jesus? Vocês se lembram como aqueles homens a tratavam? Olha, esta adúltera, esta prostituta. Jesus abaixa a cabeça, se coloca no nível dela e a chama do quê? Mulher. Por quê? Porque Jesus não nos trata com adjetivos pejorativos. Nós sim tratamos os outros. Este é um bêbado. Esta é uma prostituta. Este é um homossexual. E a gente vai tratando as pessoas com adjetivos pejorativos para diminuir as pessoas. Nós somos implacáveis nisso, irmãos e irmãs. Assim como Natanael. Nós também tratamos as pessoas, reduzimos a identidade, o mistério interior do ser humano a um adjetivo. Isso é triste na nossa realidade e na nossa sociedade. Nós percebemos isso em todos os lugares. E quando não nos damos conta, nós estamos fazendo a mesma coisa. Você veio daquele lugar, então você é assim. Você convive com tal pessoa, então você é assim. É por isso que Jesus não foi reconhecido entre os seus, porque os verdadeiros amigos de Jesus eram as ex-prostitutas, eram os pecadores, eram os cobradores de impostos. Essas eram as pessoas com quem Jesus convivia e vivia. Então, diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. E Jesus era assim, tratado de um modo excluído, justamente pelo tipo de amigos que ele tinha. Comia e bebia na mesa de pecadores, na mesa de pessoas impuras pela sociedade, tocava em leprosos, conversava com mulheres. Gente, Jesus era capaz de olhar para aquelas pessoas de outras religiões, para os considerados pagãos,
E Jesus nunca considera essas pessoas como pagãs. Um dos mais belos encontros de Jesus no Evangelho é o encontro de Jesus com uma samaritana, que era excluída, e nenhum judeu falava com uma samaritana, justamente porque ela é tida como alguém que adorava outros deuses. E são diante dos pagãos que Jesus vai elogiar a fé deles e vai dizer: nem em Israel, nem naqueles que possuem a verdadeira religião, que vivem a verdadeira lei, eu encontrei tamanha fé. Jesus não tem medo do diferente, não tem medo do estranho. Jesus se aproxima de cada pessoa humana, simplesmente por ser pessoa humana. Irmãos e irmãs, vamos nos aproximar de Jesus e pedir ao Senhor que nos dê a graça de nos livrar, de nos libertar dos preconceitos. Que nos aproximemos de cada pessoa, não importa a religião, a origem, a situação em que ela vive, e a exemplo do Papa Francisco, vamos abrir as portas do nosso coração e das nossas igrejas para acolher essas pessoas, porque Jesus fez o mesmo.